Cadê esse Raimundo? Ele clicou no botão errado, então ele vai ter que voltar para a sala. Só um pouquinho para ele voltar, tá, criança? Alguém avisa aí no WhatsApp, Jéssica, avisa para seu Raimundo para ele poder voltar para a apresentação, tá? Ele tem que concordar com a gravação, porque senão o Google ele não inicia a gravação, tá? Jéssica, tu me escuta? Só pede para seu Raimundo para ele voltar para aula. Ele clicar de novo no link. Jéssica, explica para ele, ele não precisa entrar com a câmera, porque a câmera piora a conexão de dados, entendeu? Ele pode entrar sem a câmera, ele pode clicar na câmerazinha para coisa, ele não precisa ficar com o vídeo dele, porque consome mais dados de vocês. Então, entrem sem a câmera. Esse Rondinelli é ótimo. Esperar uns 2 minutinhos pro seu Raimundo entrar, tá? Cadê Jéssica? Tu falou com o seu Raimundo? Diz que ele tem que clicar no link de novo lá, ou no Ava, para ele poder entrar de novo. Acho que ele tem que fechar a janelinha dele, que ele está usando, e clicar de novo lá no Ava, no link, para poder entrar. Bom, eu vou começar, a aula vai ficar gravada e depois eu vou colocar no YouTube e eu disponibilizo lá para vocês, tá? Então a gente viu aí que a forma de resumir os nossos dados é transformar eles em gráficos, né? Tem diversos tipos de gráfico, a gente olhou nas duas aulas aí passadas, tá? Tem gráficos de barra horizontal, gráfico de barra horizontal, vertical, histograma, boxplot, dispersão e assim sucessivamente. Eu vou mostrar para vocês alguns dos gráficos mais comuns que a gente tem e que a gente pode construir esses gráficos no Excel e é bem simples para a gente poder colocar. Depois eu vou colocar um vídeo para vocês explicando como faz o histograma, porque o histograma precisa de mais dados, mas ele é um gráfico de barras ajustado, tá? Para vocês poderem praticar a atividade de vocês da segunda nota, tá? Eu vou dar alguns dados para vocês e vocês vão construir os gráficos e fazer a interpretação dos gráficos de vocês. Então vamos lá. Eu vou começar aqui com. Eu selecionei aqui para vocês os gráficos nominais, tá? Então aqui a gente tem a quantidade de pessoas, né? Canadenses, espanhóis, chilenos, brasileiros, chineses, japoneses e russos. Então esses nossos dados aqui eles são organizados por frequência, tá? Essa nossa frequência aqui, se eu fizer o somatório de todas elas, soma, né? De todo mundo que está aqui, ela vai ultrapassar 100%. Se eu perguntasse assim para vocês, qual seria o gráfico mais adequado
esse conjunto de dados aí que eu tenho? Qual gráfico eu deveria construir? Barras horizontais, barras verticais, pizza, histograma. E aí, o que que vocês acham? Então, eu deveria fazer um gráfico de barras horizontais, é isso, Jéssica? Então, vamos lá, né? Como é que a gente faz, tá? Aqui na esquerda, tá? Importante aqui quando a gente estiver construindo um gráfico, tá? Todo gráfico, ele é orientado, tá? De acordo com o eixo XY. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho já alguns gráficos prontos, tá? Cadê? Abrir recentes. Vou mostrar aqui para vocês, né? Ah, eu coloquei em outro lugar. Só um minuto. Documentos. Onde que eu botei meu gráfico? Aqui, achei. Vou mostrar para vocês aqui, né? Então, dependendo do tipo de gráfico, ó, isso aqui foi um trabalho. Meu irmão faz veterinária, ele me pediu ajuda. Então, que gráfico é esse bem aqui que eu estou mostrando para vocês? Quem sabe me dizer? Como é o nome desse gráfico bem aqui? Vocês podem abrir o áudio para falar, tá, gente? Por aqui é mais simples, é só clicar aí na tela e liberar o áudio. Acho que fica mais fácil para vocês poderem me responder, tá bom? Alguém sabe como é o nome desse gráfico aqui? Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando, crianças? Jéssica, Elaine, Fernanda, Paula, vocês estão me escutando? Então, sempre que eu fizer uma pergunta para vocês, se manifestem, tá? Para eu saber que vocês estão escutando ou não. Se não souber, se não sabe, tá? Exatamente, Fernanda. Esse é um gráfico do tipo box plot, né? Aqui a gente tem os quartis, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Primeiro quartil, terceiro quartil, a mediana aqui no centro. Então, esse é um gráfico do tipo box plot, né? E esse aqui, que tipo de gráfico é esse aqui? Quem sabe me dizer? Se manifestem, crianças. Que tipo de gráfico é esse aí? Bom, já que ninguém se manifestou, né? Aqui é um gráfico de barras, né? Verticais, e essa linha que vocês estão olhando aqui é a linha do desvio padrão. Então, ele é um gráfico combinado de dado com avaliação estatística, né? Então, como eu falei na aula passada, a gente pode combinar os gráficos da gente, fazendo tanto os dados quanto a gente pode apresentar aqui as avaliações estatísticas, tá? Então, são dois tipos de gráfico que eu queria mostrar para vocês. Então, beleza, o que é que a gente pode fazer aqui? Como a gente está trabalhando com dados nominais, né? A gente viu lá na nossa aula lá, que o melhor tipo de gráfico aí para os dados nominais, eles podem ser são os gráficos de barra. Então é bem simples para a gente construir um gráfico de barra, tá? O que que é importante? A gente vai ter as nossas variáveis e a gente vai ter a frequência das nossas
variáveis, né? Que a gente chama de FI aqui, tá? A nossa frequência percentual. Então, como é que a gente faz para adicionar no Excel? É bem simplesinho o processo, tá? Para a gente poder adicionar, a gente vai selecionar todos os dados, né? A gente vai incluir aqui as nossas variáveis e os nossos dados, tá? Quantitativos aqui do ladinho da nossa frequência, tá? Então, depois que a gente selecionar esses dados, o que que a gente vai fazer com eles, tá? A gente vai lá na opção inserir, tá? Então, se vocês forem aqui na barrinha, tá? Do Excel, vocês vão lá na opção inserir e lá já tem os modelos de gráficos prontos que vocês podem utilizar. Na dúvida, né? O próprio Excel ele pode sugerir para vocês aqui, ó, tem um chamado gráfico recomendado. Então, por exemplo, vamos ver aqui o tipo de gráfico que ele mostraria para mim, tá? Então, ele pode gerar para mim um gráfico de coluna, né, vertical, ele poderia mostrar para mim um gráfico de coluna horizontal. Eu poderia usar um gráfico de pizza? Quem sabe, quem pode me responder aí? Eu poderia utilizar um gráfico de pizza para esses meus dados? Pergunta de prova. Não, não posso. A resposta é não. Por que que eu não posso utilizar um gráfico de pizza? Para eu poder utilizar o gráfico de pizza, eu tenho uma condição que eu expliquei para vocês na aula passada. Não é porque ele está aparecendo aí no Excel que ele pode ser utilizado, tá? Tem uma condição para eu poder utilizar o gráfico de pizza. Qual é essa condição? Ó, para eu poder utilizar um gráfico de pizza, né, eu deveria ter um somatório das minhas frequências, ela deveria ser igual a 100%. Então, eu não posso utilizar esses dados, porque exatamente o somatório desses dados aqui, ó, eles ultrapassam, tá, os 100%. Então, eu não posso, tá, utilizar o gráfico de pizza. Para eu poder utilizar o gráfico de pizza, eu teria que utilizar, por exemplo, frequência acumulada ou frequência relativa aqui. E essa aqui, essa frequência, né, ela não é minha frequência nem acumulada nem relativa, porque eu tenho um somatório, ó. Lembra lá que para nossa frequência acumulada e para nossa frequência relativa, né, a gente precisaria ter um somatório do total de dados. E aqui o meu somatório, né, eles ultrapassam os 272, tá? Os 100%. Então eu tenho 272. Tá? Então, para incluir um dado, o importante aqui, ó, é bem simplesinho o processo. Se eu for lá em gráfico recomendado, ó, ele automaticamente insere para mim o dado, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer um dado, né? Eu vou mover esse gráfico aqui para ficar mais bonitinho aqui para vocês. Tá? Então, eu poderia fazer, para esse dado aqui, eu poderia fazer um gráfico de coluna. Aqui a gente tem um gráfico de colunas verticais, ó. Ele mostra aqui para gente, tá? Inclusive, se eu quiser, eu posso mexer no layout do meu gráfico. Eu posso incluir, por exemplo, as legendas, tá? Dos percentuais. Aqui ele está mostrando o meu gráfico numa ordem, tá? Exatamente na ordem que eu fui inserindo os dados, ó. Eu vou diminuir aqui para vocês observarem, tá? Então ele tem aqui, ó, espanhóis, canadenses, espanhóis, chilenos, então ele segue essa ordem. O outro tipo de gráfico, né, que eu poderia adicionar, ele poderia fazer um gráfico de coluna horizontal, tá? Então eu poderia ir lá, ó, e utilizar e fazer um gráfico de coluna horizontal. A diferença aqui do gráfico de coluna vertical para horizontal é porque aqui, ó, meus dados agora eles estão no eixo Y e os meus percentuais eles estão no eixo X, tá? Como a gente está trabalhando com dados nominais, né, o ideal seria que a gente utilizasse esse tipo de gráfico, né? Eu mostrei lá para vocês que de acordo com o tipo de dado que a gente tem, tá? A gente deve utilizar certos tipos de gráfico. Então, como eu estou utilizando um gráfico nominal, tá? Eu devo utilizar esse gráfico bem aqui. Vou mostrar aqui para vocês e vou fazer uma pergunta. Tá? Então, basta você selecionar os dados que vocês têm, vai inserir, aí pode ir em gráficos recomendados ou pode ir aqui nos próprios tipos de gráfico que ele tem. Ó. Então, ele tem gráfico de mapa de árvore, gráficos de coluna, horizontais e verticais, gráficos de dispersão,
tá? Ó, aqui eu tenho o meu histograma, tá? Então, por exemplo, eu poderia fazer um histograma desses dados, ó, viu? Não fica, não tem, porque eu não tenho, né, o meu diagrama de dispersão aqui, eu não tenho minha tabela de, de classes aqui, então não dá para fazer um histograma. Então, não serve, né, para eu poder fazer, eu deveria ter aqui meu diagrama de classes aqui para poder ter o meu histograma. Como eu não tenho esse tipo de dado, eu não posso criar um histograma, tá? Então, pizza, ó, se eu incluir, ele até vai fazer a pizza para mim, mas esse gráfico está incorreto, tá? Exatamente porque a pizza, ela representa 100%, e o meu total de dados é superior a 100%, é 272%. Então, não posso utilizar o gráfico de pizza porque seria uma interpretação errada, tá? Uma interpretação errônea dos meus dados, tá? Mas aí, só para mostrar para vocês, ó, que a gente tem vários tipos, é bem simplesinho de inserir gráficos no Excel, tá? Vou perguntar aqui para vocês, como é que chama esse gráfico bem aqui? E será que eu poderia utilizar ele? Quem lembra aí o nome desse gráfico bem aí? Eu falei na aula passada, foi o último gráfico que eu falei para vocês. Alguém recorda que tipo de gráfico é esse? E eu poderia utilizar esse gráfico? Alguém pode se manifestar para saber que vocês estão vivos? Isso, Fernanda, né? O nome desse gráfico aí chama diagrama de Pareto, né? Eu posso utilizar ele para esse tipo de dado que eu tenho? Não, não pode. Por que que eu não posso utilizar, né? Por que que eu não posso utilizar esse, esse gráfico para esses dados? O que que o diagrama de Pareto mostra para gente? O que que ele quer expressar para gente? Quem lembra aí? Bom, como ninguém se manifestou, né? O diagrama de Pareto, tá? Por que que eu devo utilizar aqui um gráfico de colunas e não um diagrama de Pareto? Porque o diagrama de Pareto, ele é um gráfico que a gente utiliza quando a gente quer expressar a ordem de importância, tá? A gente vai sempre, ele sempre vai organizar o dado de maior importância, ou seja, o que tem a maior frequência para o de menor importância. Como aqui, né, a gente tem nacionalidade, não tem ordem de importância, mas, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com os seguintes dados, né? Vamos supor aqui que principais ações, principais formas de investimento. Vamos supor investimento no Brasil, tá? Vamos supor, vou mudar o dado. CDI, Tesouro Direto, 3% ações na Bolsa, 45%, sei lá, título de capitalização, é, poupança, fundos imobiliários, CDB. Por exemplo, né? Aqui eu poderia utilizar, porque aqui o que, que significa aqui, né? Os principais investimentos, então, que tipo de dado é esse aqui, né? Seriam as principais formas de investimento no Brasil. Então, aqui eu poderia organizar o meu dado como um diagrama de Pareto, porque ele está me dizendo o seguinte, olha, a principal, né, a mais importante forma de investimento aqui do brasileiro seria a poupança seguida do CDB, depois do título de capitalização, depois fundos imobiliários e assim sucessivamente. Lembrem-se, né?
que para cada tipo de dado, para cada resumo que a gente quer fazer dos nossos dados, tem um tipo específico de gráfico, tá? A gente não deve utilizar os gráficos, tá? Para a gente não expressar resultados incorretos. Lembra lá que eu falei para vocês? A gente não deve, tem que ter bastante cuidado lá como a forma como a gente organiza os nossos dados e como a gente expressa eles, exatamente porque se a gente organizar de forma incorreta, tá? A gente pode passar para quem olha os nossos dados uma impressão errada, tá? Então isso não é bom, isso não é legal e a gente pode criar, né, falsas interpretações. Então, cuidado que a gente tem que ter aí na hora que a gente vai trabalhar com os nossos gráficos, tá? Então, no caso aqui, né, para a gente poder trabalhar com esse dado aqui, o gráfico ideal para a gente, ele seria um gráfico de colunas, né, horizontais, tá? Então, ele seria, esse aqui ficou feinho, tá? Então, ele seria esse tipo de gráfico aqui, né, para os dados anteriores, chilenos, tá? E assim sucessivamente. Deixa eu voltar aqui, só para a gente não se perder, tá? Então, o gráfico ideal aqui, como a gente viu, tá? Como não tem uma ordem de importância, o gráfico ideal para a gente, se a gente quiser alterar, a gente vai lá, né, no gráfico, vai lá e ele faz a alteração para a gente de acordo com o tipo de dado que a gente quer, né, trabalhar e avaliar, tá? É só mudar o ficou feinho, você vai lá no layout e muda as opções que ele vai melhorar para vocês, tá? Então, até aqui, ok? Então a gente pode expressar aí, ó, qualquer tipo de dado, ó, viu? Não dá para fazer um gráfico de linha, né? A linha ela indica uma tendência. Então, como aqui não tem uma tendência, os nossos dados eles não estão organizados, ó, ela não aparece para a gente, então eu não poderia utilizar ela. Isso aqui já poderia utilizar. Tem a dispersão, vou mostrar aqui para vocês, né? Ó. Olha como o gráfico de dispersão para esses dados aqui, ó, eles ficam feios, tá? Então, são gráficos para cada tipo de dado, a gente tem que utilizar o gráfico mais adequado, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Eu coloquei aqui para vocês dados que podem ser tanto discretos quanto contínuos, né? Então, como eu só tenho valores positivos maiores que zero, que tipo de dado seria esse? Ele seria um dado discreto ou ele seria um dado contínuo? Ele seria uma variável discreta ou ele seria uma variável contínua? Quem pode me responder aí? Bora, meu povo, acorda! E aí, todos concordam com a Elaine? Então a gente teria uma variável contínua. Jéssica discorda. E aí? Tu acha que seria o quê, Jéssica? Qual tipo de variável a gente teria? Ela seria, se ela não é contínua, ela seria discreta? Por quê? Defendam a ideia de vocês aí. Gente, abre o áudio de vocês para vocês poderem responder. Isso, né, Jéssica? Tá? Então, o tipo de variável que a gente tem, tá? Ela é uma variável, né? Os dados que tem aqui, como eu falei para vocês, né? Não tem nenhum valor menor que zero, ou seja, não tem nenhum valor negativo e não tem nenhum número, né, decimal. Então, como a gente só tem números inteiros positivos, que são os números naturais, né? A gente tem uma variável do tipo discreta. Essa planilha aqui ela é legal porque se eu digitar qualquer coisa, os números mudam. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Esses números aqui dos dados, eles mudam. Então, por exemplo, para dados, né, para contagens aí para variáveis contínuas ou para variáveis discretas, né, os melhores tipos de dado, os melhores tipos de gráfico, né, eles já seriam gráficos de dispersão ou gráficos de linha. Vou mostrar aqui para vocês o gráfico de dispersão, né, como é que ele ficaria, ó. Então, se vocês perceberem aí, ó,
Ele tá meio feinho, não tá? Mas aí eu posso fazer o seguinte, tá? Eu posso ir lá e eu posso redefinir, de acordo com o tipo de dado aqui, eu posso redefinir essas minhas retas, tá? Tanto a minha reta X, tá? O meu eixo X, quanto o meu eixo Y para tentar acumular os meus dados aqui. Então eu posso ir lá, ó, eu vou lá aonde eu tenho o meu eixo. Oh, caramba, um pouquinho, tá? Então o que que eu posso fazer aqui? Eu posso ir lá no meu eixo X, ó, aí eu clico duas vezes nele, aí ele vai abrir. E eu posso alterar a escala dele aqui, ó. Então, por exemplo, né, ele está dizendo aqui que o meu eixo X, ele vai de 0 a 25. Vamos colocar ele de 0 a 100 e ver como é que fica o nosso gráfico, né? Ó, viu? Ele já acumulou os meus dados aqui. A mesma coisa eu posso fazer lá, se eu quiser alterar os dados, né, do meu eixo Y, do meu eixo vertical. Tá? Então eu clico lá duas vezes e faço a alteração. Só mudar aqui. Ó, meu eixo vertical e o meu eixo horizontal. Então, ele vai até 250. Ó, então aqui a gente já consegue ter. Lembra que o gráfico de dispersão ele é legal, tá? Exatamente. Já ensino, tá, Jéssica? Ele é legal exatamente porque a gente deve ser utilizado aí quando a gente quer comparar populações. Então a gente divide os gráficos de dispersão. Geralmente a gente tem um eixo XY formando uma cruz dividida em quatro partes. Então eles são bem melhores, tá? No caso aqui desses dados que a gente tem, eles seriam melhores representados por um gráfico de linhas, tá? Então se eu for lá, ó, e vou adicionar um gráfico de linhas. Então aqui, ó, se vocês observarem aí, tá? Ele está aumentando a série de baixo aqui, que eu coloquei, não quero ela, tá? Então tá aqui, ó, ele mostra aqui para mim a dispersão. Eu vou mostrar para vocês que esse gráfico ele muda à medida que eu digito alguma coisa, ó, exatamente porque eu fiz essa planilha dinâmica, tá? Então qualquer coisa que eu digite aqui, ó, então se eu fizer, ó, o meu gráfico ele vai mudando, tá? Os valores eles mudam. Já ensino para vocês a fazer essas opçõezinhas aí, tá? Então, é bem simplesinho você inserir gráfico, tá? Então, fazer o gráfico, propriamente dito, no Excel é bem simples. O grande desafio do pesquisador, tá? Olha, o seu Raimundo voltou, tá? O grande desafio do pesquisador não é fazer o gráfico. O grande desafio do pesquisador, o bom pesquisador, ele determina qual é o melhor gráfico que deve ser utilizado, tá? Exatamente porque, dependendo do tipo de dado, né, alguns gráficos podem ser utilizados, outros não devem ser utilizados, né? Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês como ficaria aqui, ó, para esse dado, se eu fosse, por exemplo, colocar um gráfico, fazer ele um gráfico de coluna, né? Tem muitos dados soltos, ó. Então fica bem complicado a gente poder interpretar isso aqui bem, ó. Mesmo que a gente coloque os valores, né, de cada coluna aqui, ó, ele não é um gráfico adequado para esse tipo de dado, tá? Então é muito importante aí não só eu entender como que faz o gráfico, mas o mais importante aqui é que vocês entendam como, né, que eu devo qual o gráfico eu devo selecionar para de acordo com o tipo de dado que eu estou trabalhando, tá? Exatamente porque se você tiver um gráfico bem feito, né, lembra que o objetivo do gráfico é passar para quem está lendo ou para quem está vendo o nosso dado, né, passar uma informação de forma mais simples, de forma resumida, tá? Então isso é muito, 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 muito importante que você escolha, né, adequadamente aí o teu tipo de dado, tá? Até aqui, alguma dúvida? Dúvidas, crianças? Ó,
Pareto ficar ruim. Ó, percebe que aqui, né, como eu não tenho valores percentuais, como eu não tenho desvio padrão, ele não me dá a sugestão, ó, de incluir o histograma, tá? Diferente do que acontece aqui, ó, apesar de eu ter poucos dados, mas para a gente poder trabalhar com o histograma, né, a gente precisaria ter frequências, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, pode perceber aqui que ele me dá condições diferentes, ó, dá o diagrama de Pareto, aquele já dá pizza, tá? Então, dependendo do tipo de dado que a gente esteja trabalhando, né, o Excel ele já sugere para a gente isso. Alguém abriu o áudio, alguém vai perguntar? Pode perguntar. O Excel já sugere. Não, não entendi. Acho que o seu Raimundo abriu sem querer, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como é que ficaria o histograma. Ó, se eu fosse fazer um histograma, né, o Excel ele já... Antigamente a gente tinha que fazer tudo manual, era bem mais complicado. Então, se eu quiser fazer um histograma, ó, viu como não fica legal, né? Ele mesmo aqui, ó, se vocês observarem, tá? Por exemplo, se eu fosse perguntar aí para vocês, que tipo de histograma seria esse aqui? Quanto ao gráfico, ele seria um histograma de que tipo? Quem sabe me responder aí? Alguém saberia me responder, crianças? Que tipo de histograma seria esse? Essa curva, ela é de que tipo? Bom, já que ninguém se manifestou, né? Ela seria uma curva assimétrica. Lembra lá? Ela pode ser simétrica, quando forma o pico direitinho. Ela pode ser assimétrica à esquerda, né? Quando ela forma a cauda para a esquerda. E ela pode ser assimétrica à direita, né? Quando ela forma a cauda para a direita. Então, no caso aqui, ó, ela está formando a cauda, está descendo para cá. Então, ela seria uma curva assimétrica à direita, né? Vem do maior para o menor. Se tivesse invertida, o maior tivesse aqui, o menor tivesse aqui, ela seria simétrica para a esquerda, tá? Então, no caso aqui, ó, se vocês observarem, né, ele tentou aí definir as classes de 1 a 36, de 36 a 71, de 71 a 106. Tá? Então, ele tem o próprio Excel, ele tentou definir isso para a gente, ó. Aqui a gente já teria uma curva, né, mais parecida com a simétrica, tá? Aqui a gente já teria uma curva assimétrica à esquerda, tá? Então, legal aqui que eu posso, ó, ele trabalha aqui, meus dados eles mudam, então eu posso trabalhar, ó, ela seria simétrica, né? Sem variação e assim sucessivamente. Jéssica me pediu para ensinar a fazer o somatório, não foi isso, Jéssica? Tá? Ensinar vocês a fazer média, desvio padrão e coeficiente de variação. É fácil. É só vocês fazerem o seguinte. Ó. O Excel, tá? Faz um por um. Não, pô, o Excel ele facilita a vida de vocês. É só vocês saberem utilizar ele. Quer ver? Ó? Eu vou mostrar aqui. Cadê o. Aqui, ó. Por exemplo, deixa eu mostrar isso aqui. Ó, estão vendo isso aqui? Esses dados aqui foi um trabalho que meu irmão pediu para eu revisar para ele da faculdade. Ele faz veterinária. Então, aqui tem média, ó, tudo calculado automaticamente. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Por exemplo, se eu alterar esse peso bem aqui, por exemplo, aqui é 800. Se eu disser que esse peso é 650, olha o que acontece. Ele automaticamente atualiza a média, o coeficiente de variação, né? Aqui está as medianas, tudo isso o Excel faz para vocês. Tá? Só vocês fazerem assim. Toda vez que vocês quiserem incluir aí uma medida, né, ou média, ou desvio padrão, é só vocês abrirem as fórmulas. As fórmulas do Excel, elas estão bem aqui, ó. Então, se vocês estiverem vendo o FX, tá? É onde vocês incluem as fórmulas. Se vocês clicarem no FX, ele mostra para vocês, né, de acordo com o que vocês querem, todas as fórmulas. Aí tem fórmulas para medidas de ângulo, tem fórmulas estatísticas, tá? Então aqui vocês encontram, né, todos os tipos de fórmula que existem, tá? Para fazer média, tá? É bem facinho, ó, média,
o logaritmo, o desvio padrão de população, desvio padrão de amostra. Tá? A gente, na próxima aula, a gente vai aprender a calcular amostra. É importante a gente entender a amostra de população que a gente viu lá no início da nossa disciplina, né? Média, variação, que é a amplitude, o valor máximo, o valor mínimo, o valor, a mediana, a moda, né? Então, tudo isso ele faz para vocês. Para vocês poderem fazer isso, né? Ou vocês clicam no FX, por exemplo, né? Quero fazer a média. Aí eu vou colocar a média bem aqui. Média. Tá? Aí eu vou colocar bem aqui. Então eu vou lá no FX, ó, clico no FX. Viu que na hora que eu clico no FX, ele aparece um igual aqui do lado. Aí eu vou lá e vou dizer assim, olha, eu quero a média. Pronto. Aí ele pede para eu selecionar o intervalo, tá? Então tá aqui a caixinha, ó. Eu vou selecionar o intervalo. Então o meu intervalo de dados é daqui até aqui, ó. Pronto, tá lá, ó, de B2 a B22. Pronto, é só isso. Tá aqui a média calculada. Se eu quiser diminuir aí o número de casas decimais, né? Eu venho aqui em número, aí eu vou lá, ó, diminuo, vou deixar só uma casa decimal. Pronto, tá aí. A média faz assim, tá? O desvio padrão é da mesma forma, só que eu vou fazer diferente para vocês. Eu posso clicar lá no FX, ou eu simplesmente posso digitar igual, como eu já sei a função, eu escrevo desv, né? Então, desvio padrão amostra, ó, tá aqui. Aí eu clico e ele pede para eu selecionar o intervalo, ó, primeiro número, segundo número. Aí eu vou lá, seguro com o mouse, ó. Pronto. Ele faz o desvio padrão. Tá? Então é só isso. Qualquer fórmula que vocês quiserem, ele faz aqui pra gente. Então é bem simplesinho aí para eu sempre que eu faço minhas planilhas de nota, coisa eu faço tudo pelo Excel, porque eu só faço colocar as notas, ele já calcula tudo para mim, os somatórios e assim sucessivamente. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser calcular o valor máximo, então qual o maior valor desse conjunto aqui? Vou lá, né? Aí digito máximo, ou clico aqui em máximo, aí seleciono meu intervalo de dados, tá? Seleciono todo mundo, ele vai me dizer quem é caramba, ele vai me dizer quem é o maior valor, 97, tá? Mesma coisa vale para o mínimo, então, lá, ó, igual, como eu já sei a função, tem os acentos, tá? Importante, mínimo, eu vou lá, seleciono o intervalo e ok, tá? Não importa se o intervalo de vocês ele está numa linha ou numa coluna ou misturado em todo mundo, tipo assim, né? Aleatório entre 10 e 50, né? Eu posso ter os dados, eles poderiam estar assim. No meu row, né, que a gente aprendeu a organizar. Por exemplo, meus dados eles poderiam estar em linhas e colunas. É o mesmo esquema. Quero fazer a média? Igual, média, média, né? Abro parêntese, primeiro número, último número, fecho parêntese. Ele calcula da mesma forma, tá? Então aqui, ó, é legal, aqui no Excel, vocês aprenderem aí, por exemplo, eu aprendi a mexer com Excel quando eu trabalhei na indústria, exatamente porque como eu trabalhava com muito dado, né, eu tinha muito dado para analisar, não dava para eu usar a calculadora, porque senão eu me perdia, às vezes eu ia fazer anotando, aí eu aprendi a fazer as coisas no Excel para facilitar a minha vida, tá? É legal aqui do Excel, que se vocês observarem, né, aqui, ó, por exemplo, eu selecionei a função de máximo. O Excel ele me diz o que é, ó. Então, máximo, o que é a função máximo? Retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos, valores lógicos e textos são ignorados. Ou seja, se eu botasse aqui falso e verdadeiro, falso, que é um valor lógico, né? Falso e verdadeiro, ele ignora para mim esse valor aqui, tá? Então, são coisas, ele é autoexplicativo. Aí ele explica, né? Como é que você deve fazer? Você escreve igual, máximo, e coloca os números, né? Então, ele diz lá, ó, número de 1 a 225 números, células vazias e tal. Então, é bem simplesinho, tá? Então, é legal porque o Excel, ó, ele me diz o que é média, né? Então, a mediana, o logaritmo, ó, é legal porque ele explica aí o que vocês podem fazer. Então, tem todos os tipos de função. Ele pode contar número, né? Ele pode fazer teste lógico, se é falso ou verdadeiro, e assim sucessivamente. Então, tem várias funções aí que vocês podem utilizar fazendo Excel. Tem várias videoaulas, tá? Se vocês, por exemplo, um dia vocês quiserem
fazer, por exemplo, meu irmão pediu ajuda, né? Ele não sabia construir o gráfico boxplot, é esse gráfico que eu mostrei para vocês aqui, tá? Aí eu mandei para ele uma videoaula que ensina, tá? O próprio Excel tem a função de você construir o boxplot, tá? A mesma coisa aqui, o gráfico de coluna com a representação do desvio padrão, né? Então, a mesma coisa. Então, tem várias videoaulas aí na internet que a gente pode utilizar aí para poder aprender a mexer no Excel. Vocês que são da contabilidade, como vocês vão trabalhar com bastante números, aprender a usar o Excel é um pré-requisito, tá? Então, eu acho aí que é muito importante aí para vocês aprenderem a utilizar o Excel. Alguma dúvida, crianças? Eu acho que vocês morreram, porque então vocês estão dormindo aí do outro lado.